Bom, a história todo mundo conhece. João, ele é esse menino muito pobre e a mãe vive num estado de miséria terrível. Eles estão numa situação especialmente grave porque não tem mais o que comer e a mãe ordena o João a levar a vaquinha deles lá para o mercado, que é a última coisa que eles têm, e tentar trocar por um pouco de comida porque eles estão na miséria absoluta. João, ele vai, obedece a mãe, e no meio do caminho encontra esse senhor, essa pessoa, né, um misto de malandro com mago, com mágico, né? Me lembra muito a imagem do mago do tarô, e ele sabe ludibriar, e ele sabe conversar, e ele convence o João de que ele tem ali feijões mágicos, feijões com uma capacidade mirabolante, mágica, e que vai trazer muita prosperidade, que vai mudar a vida deles. E o João entra nessa e topa a troca ali a vaquinha, a única coisa que eles têm, o único bem que ele tinha, a única possibilidade de matar a fome da família pelos feijões mágicos, né? Bom, ele volta para casa e mostra os feijões, todo alegre e feliz. Mãe, olha os feijões mágicos, eles crescem em qualquer lugar, eles vão trazer uma mudança de vida, prosperidade. A mãe fica furiosa, terrivelmente furiosa, e manda o João jogar aqueles feijões para lá. Ela própria, numa das versões da história, joga os feijões pela janela e dá um ralha ali com o João. Ele fica terrivelmente triste e vai dormir, né? Bom, no meio da madrugada a mágica acontece, ele durante a madrugada não está percebendo, é um sono, e é interessante que justamente no sono a gente não sabe se é um sonho, se é um sono, o que está se passando ali na cabeça do João e nesse mito cheio de riqueza, cheio de símbolos. E na manhã seguinte ele vê um pé gigantesco de feijão que chega até as alturas, aos céus. Ele vê que aquilo é um sinal claro para que ele suba naquele pé de feijão, e ele faz isso, sobe no pé de feijão, chegando lá nas alturas, no máximo de altura que ele consegue. Ele vê nas nuvens, e entre as nuvens ele vê um castelo magnífico, gigantesco, enorme, como ele nunca tinha visto antes. Bom, ele decide que vai entrar, ele entra nesse castelo, vê coisas deslumbrantes, gigantescas, enormes, uma harpa de ouro, uma gaiola com uma galinha meio estranha, e ele vê muita riqueza, muitas moedas de ouro, numa das versões é isso. Ele fica fascinado por aquilo, e aí ele vai na primeira transgressão. Ele quer aquele ouro, ele sabe que aquele ouro é dele, e ele pega algumas moedas e desce rapidamente, né, mas não contente com aquela quantidade de ouro que ele roubou, né, foi isso que aconteceu, ele resolve voltar. Ele volta para o mesmo castelo, ainda encantado. Ele sabe que tem muito mais ali naquelas bandas, né, para ele resgatar, e aí ele vê o prêmio máximo. E o prêmio máximo era essa galinha que botava ovos de ouro. Ele fica fascinado com aquela história, ou seja, é a possibilidade de prosperidade eterna, né? de abundância eterna, e ele quer ter a galinha. Bom, ele vai para cima da galinha, mas ele tem ali o gigante. E o gigante enorme, terrível, antropófago na história. Eu fico pensando nas criancinhas ouvindo essa história, eu fico pensando na minha filhinha que me pediu repetidamente para contar e recontar essa história, que é fascinante mesmo, mas é isso, ele era antropófago, ele ia comer o João, né, devorar o João, literalmente. E o João pega ali a galinha dos ovos de ouro, coloca debaixo do braço, sai correndo. E tem um outro fato interessantíssimo, né, numa dessas versões, ou pelo menos na versão que eu me lembro dessa história, que eu contei e recontei, não sei se contei absolutamente corretamente lá para minha filha, mas aparece a tal da figura da harpa de ouro, né? Então essa harpa dourada que começa a gritar, começa a dizer que a galinha está sendo roubada, a galinha está sendo roubada, o menino está fugindo. E dedura ali o João foge, e o gigante corre atrás do João, desesperado pela sua grande riqueza, o seu grande troféu, e o João, muito mais ágil, muito mais esperto, muito mais malandro, começa a descer rapidamente o pé de feijão gigantesco, uma história mirabolante.
ele desce ali muito mais rápido do que o gigante, pega um machado e começa a dar machadadas ali na árvore, na estrutura desse pé de feijão enorme, que começa a colapsar e cai, despenca com o gigante no meio do caminho. E o gigante despenca naquela altura dos céus, gigantesca também, e não resiste e morre. O João mata o gigante. Mata o gigante e tem como troféu a galinha dos ovos de ouro. E é interessante como é cheia de riqueza essa história, né? A primeira é uma necessidade humana de um escape mirabolante das suas angústias maiores. Se a gente pensar a penúria do João, não só como uma penúria, como uma miséria momentânea de dinheiro, ou de falta de dinheiro, ou de comida, ou de alimento, mas sim como a miséria humana e o desejo de um escape mágico. Esse escape que vem pelos 3 grãos de feijão, ou pelos 3 grãos de Prozac para algumas pessoas. Quer dizer, uma necessidade de escapar magicamente das grandes questões da vida e encontrar uma solução rápida, indolor e fácil. O gigante, ele geralmente está associado a essa ideia do ego inflado, né? E é interessante como, por meio de uma transgressão, o João é um transgressor, ele transgride na hora que a mãe dele ordena para que ele traga comida, e ele quer encontrar uma outra solução, então ele desobedece, e ele transgride porque ele rouba, ele sabe que aquele ouro, que simbolicamente significa essa virtude, a excelência, a nobreza, está muito associada à noção de areté dos gregos, inclusive, desse talento máximo, né? Esse ouro que é ofertado, esse ouro simbólico, não necessariamente um ouro físico, mas ele quer ter aquele ouro para si, e ele sabe que é dele esse ouro. E o João subverte essa ordem para ter esse elemento da galinha que bota os ovos de ouro, ou seja, é um produtor de virtude constante, um produtor de algo que vai trazer prosperidade para a sua existência. A conquista e o domínio, né, o enganar desse gigante, que simbolicamente, talvez numa visão um pouco mais junguiana, seria ele próprio, a conquista do seu próprio ego, a conquista do nosso próprio ego. E o que está por trás do nosso ego é esse ouro, que pode nos ser ofertado à medida em que nós estamos dispostos a pagar o preço pela conquista de si mesmo. A harpa dourada, essa música, essa melodia da harpa de ouro que magicamente indica coisas, que é uma voz intuitiva, simbolicamente também indica a perseguição do ego à essência do João, e que ele vai ter que subverter também, que ele vai ter que dominar e conquistar. Mas essa transgressão, ela aparece, quer dizer, o João é uma grande metáfora, uma grande representação de nós mesmos em busca da nossa prosperidade máxima, não necessariamente de uma prosperidade financeira, mas de uma prosperidade no sentido maior de saúde, de afetos, de relações, de finanças, de viver bem, de viver de forma abundante nessa loucura chamada vida. Então, que a gente aprenda um pouco mais com as transgressões do João. Um grau de transgressão é absolutamente necessário, absolutamente salutar a nossa existência. Como teve também uma grande transgressão Eva, no momento em que ela busca esse ouro lá do Jardim do Éden, que era o ouro do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ousa saber a mesma coisa, ou as mesmas coisas que o divino, ou que a instância divina reservava somente para si. A transgressão, num certo grau, é absolutamente necessária e salutar. Sejamos um pouco como João.